Eu concordo plenamente com o que vocês escreveram, porque primeiramente tudo vem de Hashem e depois a permissão da pessoa, né, da gente entrar no mundo dela, porque cada pessoa é um mundo. Só que também tem um outro lado, como diz, tudo tem dois lados, né? Eu identifiquei uma certa situação que eu passei, onde que a pessoa, ela não falou comigo que ela estava deixando eu entrar no mundo dela, entrar na escuridão dela. E foi questão mesmo de percepção. Eu tive que perceber o momento e como entrar na situação que a pessoa estava passando para me poder levar luz até essa pessoa. Muitas das vezes não vai ser muito óbvio a pessoa está te deixando entrar no mundo dela. Pelo contrário, ela vai apresentar uma resistência muito grande. Ninguém que não esteja diretamente na luz de Hashem e sim está na escuridão, essa pessoa, ela não permite que você entre no mundo dela e entre na escuridão dela. Pelo contrário, ela quer totalmente distância da luz, distância de tudo isso. Por isso que ela está na escuridão, ela está naquele mundo. Só que muitas das vezes essas próprias pessoas, elas estão gritando dentro dela, a alma dela está gritando dentro dela. E vai caber de cada um de nós perceber esse momento e usar a ferramenta correta para entrar nesse mundo dela. Eu mesma, eu tive que abaixar um nível, quebrar um conceito que para mim era muito grande sobre a situação que aquela pessoa estava passando, para mim chegar no mesmo nível que ela, para assim poder descobrir o que estava passando com aquela pessoa, descobrir aquele mundo dela, descobrir aquele terror que estava dentro dela e o porquê que hoje essa pessoa é do jeito que é, pelo fato do terror que a alma dela está passando. E, e eu percebi que essa ferramenta que eu usei, o modo que eu usei, com certeza foi a Hashem que permitiu e tudo, toda a maneira, a situação, as circunstâncias que aconteceu, foi tudo a Hashem. Só que o que? Tava tudo no oculto. Eu não tinha percebido isso fisicamente. Só que dentro de mim, a minha alma, conectada com a Hashem, me levou até a escuridão dessa pessoa. E só depois que eu estava lá que eu fui perceber isso. Entende? Então, assim, muitas das vezes, se a gente for olhar com os nossos olhos físicos, a gente não vai ver que a pessoa está aceitando você entrar na escuridão dela. Se você olhar pelo seu olho físico, você nunca vai ver a oportunidade que a Hashem está te dando para entender aquele momento, aquela situação que a pessoa está passando, para você entrar no mundo dela. Porque às vezes, que foi no meu caso, por exemplo, vai ser no momento que parece que impossível eu estar entrando na escuridão daquela pessoa, mas foi justamente naquele momento de terror, de grito da alma dessa pessoa, que eu consegui entrar. Porque aconteceu que até eu, como eu falei, eu não posso contar abertamente como que foi, mas o Rafael sabe essa situação que eu passei. Então, assim, eu tive que fazer uma situação que para mim, aos meus olhos humanos, aos meus olhos físicos e com o meu conceito de tudo que eu aprendi fora do judaísmo, então eu percebi que eu ainda tinha, com todo aquele conceito, com tudo aquilo que eu tinha aprendido fora do judaísmo, por mais que eu estava no judaísmo, eu ainda tinha aquelas coisas dentro de mim, aqueles conceitos, aqueles pensamentos. Por mais que eu estava fora da idolatria, mas dentro de mim ainda tinha coisa da idolatria. E que eu não percebia, eu não sabia disso. Eu fui saber no momento dessa situação. Então, essa situação tanto me levou a levar luz para a alma daquela pessoa, como também eu pude enxergar esse lado meu, esse lado que eu estava com coisas da idolatria dentro de mim, por mais que eu estava vivendo o judaísmo, mas eu ainda tinha coisa da idolatria, conceito da idolatria dentro de mim, que estava o quê? Colocando uma barreira para mim poder ir até aquela pessoa, ir até a alma dessa pessoa.
E essa pessoa hoje, por mais que a gente teve esse momento, essa situação, ela ainda está trabalhando muito. E eu percebi que o que depois que eu passei com essa situação com essa pessoa, fica aquela coisa no inconsciente. A alma dela sabe sobre o que eu passei com ela, só que essa própria pessoa ela não admite, ela ainda não aceita. Só que eu sei dentro de mim, a Hashem já me passou, já me mostrou que foi colocado algo ali dentro. Porque hoje essa pessoa tem coisas na cabeça dela que ela sempre fica falando, eu tô com a cabeça cheia, eu tô com a cabeça cheia. Só que nem essa pessoa sabe o que que significa, por que que essa cabeça dele tá tão cheia, por que que ele tá tão mexido nesses últimos dias, o que que tá acontecendo com ele. Ele não sabe. Ele, por si, humanamente não sabe, mas a alma dele sabe. Como eu também sei. E isso que é a alma, a cabalá dessa situação, a essência de você estar entrando dentro da escuridão da alma dessa pessoa. Então, assim, nunca pode. Gente, isso é muito claro. A pessoa que não tá na luz, ela tá na escuridão, ela então nunca vai deixar você entrar com ela se você vir com teorias e teorias, não adianta. E às vezes você tá passando por uma situação que você pensa, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo, está acontecendo. É como eu vi a aula do Rabino Eliasco essa noite. A palavra coincidência em português, ela, quando é traduzida pelo hebraico, se diz só Deus, tudo para Deus, somente Deus. Então, a própria palavra coincidência significa só Deus. Então, não existe coincidência. Tudo é como o Rafael tem falado. Cada situação, mínimo detalhe. Eu estou parando para observar isso e estou aprendendo isso também. Cada pequeno detalhe quer dizer alguma coisa. Hashem quer falar algo, Hashem está nos mostrando algo. E observem, tudo tem dois lados. Tudo tem a essência. Basta a gente deixar se conectar, liberar a nossa alma, voar com a nossa alma e se conectar com a Hashem para deixar acontecer. Para você perceber. Você vai perceber. Mais cedo ou mais tarde, os seus olhos espirituais vão se abrir. Hoje eu entendi essa palavra, essa frase, abrir os olhos espirituais. Porque até então, eu não tinha meus olhos abertos e nem sabia como abrir meus olhos espirituais. Mas, hoje, eu estou aprendendo isso. Eu sempre tive muito disso na idolatria. Muitos falavam, a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais. E aí eu ficava lendo textos e procurando alguma coisa, mas eu nunca vivi como eu estou vivendo agora, eu estou conectada diretamente com a Hashem. Então, se a gente conecta diretamente com a Hashem, isso flui automaticamente. Então, é questão de observar. Logicamente, tudo é a vontade de Hashem, como a Tamires escreveu. Hashem faz tudo, Hashem é perfeito. Basta a gente contemplar cada mínimo da situação que acontece. Em cada mínimo detalhe. Às vezes a gente não percebe, porque a gente está desligada ao mínimo, ao pequeno detalhe. Só que a partir do momento que você se conecta, a abertura da sua visão. E a pessoa que vai receber essa luz quando ela estiver na escuridão, a partir do momento que você passar por essa experiência com ela, você vai perceber. Ela, no entanto, fisicamente, não dá para ver nada, não vai ter nenhuma mudança. Mas aí, com o passar do tempo, a própria alma dela, que estava na escuridão, que recebeu aquele pequena gota de luz que você levou, a luz de Hashem, para dentro da escuridão dela, ela já percebeu, ela se ligou. Foi como um estralar de dedo. Ela se ligou. Epa, tem luz ali, tem alguma luz ali. E tudo que está na escuridão, ele quer, de alguma forma, vir para a luz. Ele quer receber luz. Então, a opinião que eu deixo aí para vocês, que tudo vai depender de como
vai estar abertos seus olhos espirituais para a situação que vai vir a acontecer, para você ter essa oportunidade também de levar luz para a alma do teu próximo e assim realmente poder amar o nosso próximo. Porque eu tenho algumas coisas que têm mexido comigo esses dias, que na idolatria as pessoas sempre têm. O primeiro mandamento é o quê? Não adorar outros deuses a não ser o eterno. Mas eles automaticamente fazem isso em tudo, porque até eles não sabem esse conteúdo, o que é adorar outro Deus. E o outro mandamento que eles têm, amar o teu próximo. Como é que é amar o teu próximo? Amar o teu próximo é além da frase, é além das palavras, é além até mesmo da atitude, porque vai depender de como você vai ver essa situação. Eu tenho aprendido isso e gostaria de compartilhar isso com vocês. Essa é a minha experiência que estou passando para vocês. E aí, vocês decidem como ver essa situação. Um abraço.